Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de História. Vamos continuar falando sobre os movimentos messiânicos, os movimentos contestatórios da República. Na aula passada nós falamos de Canudos e falamos aí do movimento de Juazeiro. Na aula de hoje nós vamos começar falando sobre o movimento do contestado. Vem aqui na apresentação para a gente seguir a nossa linha de raciocínio, tá bom? Bom, a Guerra do Contestado acontece ali nos estados de Santa Catarina e Paraná. O próprio nome do conflito já diz contestado, porque vai haver a contestação de uma região, nós vamos entender isso daqui a pouco, tá? E acontece entre os anos de 1912 e 1916. Assim como o movimento de Canudos é um movimento messiânico, no qual o líder vai se chamar José Maria. O líder messiânico do movimento do contestado se chama José Maria. As causas do contestado estão ligadas à exploração dos camponeses, à concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e marginalização de pequenos camponeses. O que acontece é que o Estado, o governo federal cede algumas terras para a construção de uma ferrovia, e essa construção dessa ferrovia acaba acarretando na expulsão e na marginalização de vários camponeses, a retirada de vários camponeses das suas terras para a construção aí dessa ferrovia, e isso gera aí essa insatisfação e contribui para esse movimento chamado contestado, tá bom? Olha só, a origem do nome vem por conta dessa região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Daqui a pouco vem um mapa para vocês visualizarem melhor onde é essa região, tá? Assim como Canudos, os participantes foram violentamente massacrados. O auge dessa guerra do contestado foi ali no governo de Hermes da Fonseca, entre os anos de 1910 e 1911. Então, aqui uma imagem do José Maria, inclusive, para vocês conhecerem. A Guerra do Contestado, então, está ligada a essa contestação desse território aqui que está em destaque no mapa, tá? Aqui em verde é a jurisdição de Santa Catarina, aqui é a jurisdição do estado do Paraná, aqui na parte de cima, e a região do contestado, essa que está aqui com esse verde riscado, Não sei se dá para vocês enxergarem bem aí, mas essa região em que eu estou passando aqui, que vocês podem ver. A estrada de ferro passaria nesta região, ligando o Rio Grande do Sul ao Paraná, e essa aqui é a terra contestada, então é onde vai haver o conflito, no qual vai ser duramente repreendido, como a gente viu aqui no slide anterior, O governo acaba repreendendo, matando boa parte desses revoltosos aqui. Como eu disse, a maioria desses conflitos vão acontecer justamente isso. Umas fotos aqui que representam esse movimento do contestado, esses camponeses, que se armavam para poder lutar contra as tropas, oficiais do Exército Brasileiro, e aí em relação a essa construção dessa ferrovia também. Outro movimento que talvez vocês conheçam mais, inclusive já tenham ouvido falar sobre, é o banditismo social ou cangaço, que acontece ali na região do Nordeste por volta dos anos de 1890 até 1940. É um movimento, não chega a ser bem uma revolta de contestação, mas é um movimento que dura muito tempo, que muitos de vocês, como eu disse, já podem ter ouvido falar, inclusive em obras aí tradicionais da literatura brasileira, como por exemplo o Alto da Compadecida. Quem já leu o Alto da Compadecida ou já assistiu pelo menos o filme, tem aqui fala um pouquinho sobre essa característica dos cangaceiros. Novelas brasileiras já abordaram esse tema, uma última novela que abordou esse tema, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome, Cordel Encantado, uma novela muito, muito bacana. Tô falando assim há pouco tempo, mas eu acho que ela é de 2011, 2012. Isso pra mim é há pouco tempo, era quando eu assistia novela da Globo, agora não assisto mais, é pouco tempo. Falava um pouco sobre abordava também um pouco sobre esse movimento do cangaço, tá? Olha só aqui o que eu coloquei para vocês. Eram bandos armados que percorriam o interior do Nordeste, sobrevivendo de delitos,
né? Os principais bandos eram de Lampião e Corisco. Como eu disse para vocês, provavelmente vocês já ouviram falar disso, né? Às vezes até em arte, né? Com a professora Célia, às vezes ela já deve ter comentado algo semelhante, algo sobre esse movimento. As causas desse movimento, né, desse banditismo social do cangaço, a miséria crônica da população nordestina, a seca, a má distribuição de terras, o descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres e a violência. Nesse movimento existia também o mito do Robin Hood, né, de roubar dos mais ricos para ofertar, para dar para os mais pobres. Esse era um dos princípios, uma das ideias iniciais desse movimento aí do cangaço, né? Roubar, pegar dos mais ricos e ofertar para os mais pobres, né? Distribuir para os mais pobres. Aqui também tem algumas fotos, né? Eu vou explicar para vocês aqui sobre essa aqui das cabeças. Mas os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisar temer o desrespeito das leis vigentes. Então, aqui Lampião, um dos mais conhecidos líderes desse movimento do cangaço, e aqui é uma exposição que a polícia fez questão de fazer com as cabeças das pessoas, né, dos cangaceiros que ela matou. Então, ela expunha, né, ela expôs a cabeça dessas pessoas e ficou ali exposto durante um bom tempo, né, até apodrecer, até feder, né, a cabeça dessas pessoas, para mostrar uma lição, para dar uma lição nessas pessoas, né, na população, como seria o final delas, né, como elas acabariam se elas continuassem, por exemplo, apoiando esse cangaço ou envolvidas ainda nesse movimento, certo? Aqui, então, uma revolta que já não é mais uma revolta rural, mas sim uma revolta urbana. Aconteceu em 1904, a revolta da vacina, que muito tem a ver com o que nós estamos vivendo atualmente, com a questão aí das vacinas do coronavírus, né? O medo que as pessoas tinham, né, e têm até hoje desse tipo de procedimento, desse tipo de vacina. Vamos aqui no nosso slide para vocês entenderem melhor o que tem a ver essa revolta da vacina com o que nós estamos vivendo hoje, tá bom? No Rio de Janeiro, nesse período ali em volta, né, por volta de 1904, o presidente era Rodrigues Alves e fazia parte dos planos desse presidente, na verdade, e de todo o Brasil, né, de modernizar o Rio de Janeiro. A ideia, gente, ali nessa primeira república era se modernizar, fazer com que o país se atualizasse, que o país caminhasse juntamente com outras grandes potências que já existiam. Nesse período, inclusive, alguns historiadores sociólogos vão escrever falando de um certo atraso brasileiro em relação aos demais países, justamente aí fazendo com que fosse necessário esse projeto de modernização. Rodrigues Alves, portanto, tinha esse projeto modernizante aí em mente para o Rio de Janeiro. Só que fazia parte do seu projeto uma sanitarização. Tirar as pessoas que estavam ali no centro, nos centros urbanos, as pessoas mais pobres, e levá-las para as margens da cidade, para as margens ali da sociedade, né? E fazer com que se estabelecesse ali também saneamento básico, ruas mais largas, né? Então fazia parte desse projeto de modernização do Rio de Janeiro ali por Rodrigues Alves. É nesse contexto que acontece a revolta da vacina, tá? Nesse momento, nesse período, então, fazia parte desse projeto de modernização, de sanitarismo, né? A destruição de cortiços e favelas, a ampliação de avenidas, a construção de novos prédios, inspirando-se em Paris. Para isso, era necessária a expulsão de comunidades pobres das regiões centrais. Isso causa inflação, isso causa um aumento da inflação, um alto no custo de vida, e isso gera aí a insatisfação de toda essa população. O medo que as pessoas tinham era de que, se elas fossem vacinadas, poderia estar fazendo parte desse projeto de sanitarização do Rodrigues Alves, e que, na verdade, o Estado estava querendo era matá-las, né? Matar essas pessoas e não vaciná-las.
Nesse período, por conta da falta desse saneamento básico, era muito normal a propagação de doenças, né, de doenças aí, de viroses, enfim. E por isso fazia parte, né, desse projeto vacinar essas pessoas também. Mas elas vão ficar aí revoltadas, desconfiadas dessa vacina por vários fatores. Primeiro, por conta disso que eu falei para vocês, porque fazia parte desse projeto de sanitarização, então elas tinham medo que, na verdade, ao invés de salvar, essa vacina viesse, né, a matar essas pessoas, né, chegasse a matar essas pessoas. E também pela forma como essa vacina era dada, né? Como não existia ainda seringa, né? Parece muito atual para o nosso contexto. Não tinha seringa para todo mundo e também não tinha a vacina mesmo, o antídoto para todo mundo, o conteúdo da vacina. Eles faziam da seguinte forma, muitas vezes. Eles vacinavam uma pessoa e era normal essa vacina infeccionar, né, inflamar. E aí depois eles cortavam, né, davam pus, cortavam um pedaço da pele da pessoa para pegar o pus, cortava o braço de outra pessoa e colocava o pus ali. Essa era a forma em que essa vacina também às vezes era dada. Então isso gerava uma desconfiança muito grande por parte da população, né, gerando aí toda essa revolta. Então a vacinação, ela se torna obrigatória por meio aí da descoberta da vacina contra a varíola, descoberta pelo Oswaldo Cruz, que desencadeia esse conflito, né? Aqui algumas imagens lá no Rio de Janeiro, dessas pessoas saíram aí às ruas com panelas, facas, garfos, para tentar protestar, para tentar fazer com que não fosse obrigatório essa vacina. É óbvio que a revolta da vacina vai ser duramente repreendida também, ainda mais assim, né, por fazer parte. Essas pessoas saíam, como eu disse, com faca, panela, né, então foi muito fácil conter essa revolta. Como eu disse para vocês, tudo, né, está dentro de um processo de reestruturação urbana do Rio de Janeiro. Então aqui uma foto de uma rua para vocês verem a diferença, né, que deu visual mesmo, estrutural, de uma foto para outra, né, a Rua do Sacramento, que seria alargada e prolongada até a Rua de Carmeirinho, para formar a Avenida Passos. Então aqui eles tiraram toda essa estrutura, todas essas casas para poder alargar essa avenida. A repressão do governo, né, sem maiores consequências, como eu disse para vocês, isso aconteceu porque o movimento era bastante doméstico, né, as pessoas saíam aí com objetos domésticos tentando aí lutar contra a polícia, então foi bem mais fácil do que os outros conflitos repreender. Então aqui nós temos algumas charges que representam Oswaldo Cruz com uma seringa na mão, dizem que a seringa era realmente muito grande. Outra que representa, né, como eu disse para vocês, muitas vezes essa metodologia que era aplicada a essa vacina, por não ter seringa, não ter o conteúdo da vacina para todo mundo. Então, às vezes era feita dessa forma, colocava em uma pessoa e esperava infeccionar, tirava o pus daquela pessoa e passava para outra. Então, isso também gerava essa desconfiança às pessoas, né, da população, e por isso aconteceu essa revolta aí da vacina. É algo que pode ser relacionado com o nosso contexto atual, porque como vocês sabem muito bem, nós estamos aí vivendo esse momento em que há uma desconfiança muito grande da vacina, né, contra o coronavírus, e muito provavelmente muitas pessoas não vão se vacinar justamente por terem esse receio também, né, esse receio de tomar vacina. Pronto. Vamos aqui tentar responder uma questão sobre esses conflitos. Olha só. Enem de 2011. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela: letra A, a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. B, a consciência da população pobre sobre a necessidade da vacinação para a erradicação das epidemias.
a garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade da expressão da população, o planejamento do governo republicano na área da saúde, que abrangia a população em geral, ou o apoio do governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. A resposta que mais chega próxima à verdade, né, aqui ao que a pergunta quer saber, é a letra A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária, né? Então faltava-se muita informação à população, elas não tinham conhecimento da doença, conhecimento dos benefícios dessa vacina, algo que é bem diferente do atual, né, da nossa história atual, porque todas as pessoas têm, a maioria das pessoas tem acesso à informação, sabem da necessidade dessa vacina, mas mesmo assim muitas ainda têm receio de tomar a vacina, né, contra o coronavírus. Então são relações aqui que eu estou tentando estabelecer junto com vocês aqui para que vocês possam utilizar, talvez, quem sabe, em redações, né, alusões históricas ou que, enfim, que vocês precisarem. Outra revolta, também uma revolta urbana, é a revolta dos marinheiros ou a revolta da Chibata, que acontece no Rio de Janeiro em 1910. Tem como líder o Almirante Negro, né, por ser aí um movimento que está à frente ex-escravos, né, esses ex-escravos, quando aboliram a escravidão lá no finalzinho do Segundo Reinado, muitos desses ex-escravos foram aqui alojados, foram recebidos, foram aceitos na Marinha com baixas patentes, né, para trabalhar aí na Marinha, e é justamente um desses, o Almirante Negro, que vai protagonizar essa revolta aqui, a revolta da Chibata, tá? O nome dele era João Cândido. As causas dessa revolta foram os maus tratos, os baixos soldos, né, ou seja, baixos salários, a péssima alimentação e os castigos corporais, como a chibata, né? A chibata era uma espécie de chicote, e aí todas as vezes que esses marinheiros cometiam aí delitos ou que eram considerados errados, fora da regra, eles recebiam essas chibatadas, né? Isso é o que dá um nome, inclusive, ao movimento, Revolta da Chibata. Os marinheiros tomaram 2 navios e ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro caso continuassem os castigos na Marinha. O governo tenta negociar, né, com esses revoltosos, principalmente com o João Cândido. Promete, inclusive, atender às reivindicações e convence os marinheiros a se entregar. No entanto, quando eles se entregam, né, os envolvidos todos foram presos ou mortos. Apenas o João Cândido que acaba sobrevivendo, mas ele é punido, sendo expulso da Marinha. Tá? Então, é mais um movimento que foi duramente repreendido, demonstrando essa insatisfação da população ou de setores específicos em relação à República, né, ao governo que estava sendo instalado. Na próxima aula, nós vamos ver ainda alguns outros movimentos que aconteceram nesse período, como o movimento operário, a Semana da Arte Moderna de 1922, né, essa movimentação também cultural que aconteceu no Brasil nesse período. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a gente conversar. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.